Oi, tudo lindo por aí? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Vinho e Prosa. Podcast que a gente fala do que a gente pensa, do que a gente sente, dos nossos medos e hoje principalmente da nossa presença. Hoje o nosso assunto é aquele meio capcioso, assim. Sabe quando você recebe um elogio e ao invés de só aceitar, você justifica? Tipo assim, nossa, que blusa bonita! Aí você responde, olha, eu comprei no brechó, ou então eu comprei numa lojinha que custou R$10. Nossa, mas você tá tão bonita, o seu cabelo tá lindo, é porque eu lavei. Sabe essa coisa de ter que justificar o elogio? Da onde será que isso vem? Isso é natural ou vem do nosso medo de ser arrogante? E no final, o que é ser arrogante? O que é ter medo do elogio? Hoje nós vamos papear sobre o nosso brilho e sobre como não apagar eles com medo do que as pessoas vão pensar, do julgamento, da arrogância. Vamos papear juntos, vamos prosear e tomar um incrível vinho. Solta a vinheta! Hoje, para acompanhar esse assunto, eu escolhi, não foi um vinho qualquer não, foi um espumante. E eu escolhi ele, gente, zero tabu, ó, pelo nome. O nome dele é Solar. Para combinar com brilho, para combinar com a gente se expor, para combinar com a gente lembrar que a gente é foda, sem medo, sem tabu. E junto com esse espumante eu tenho uma convidada maravilhosa, né, que é a Poliana. É estranho para mim chamar a Poliana de Poliana, então eu já encerro aqui. É Poli, né, porque vocês vão entender ao longo do nosso percurso. Então, para iniciar aí, né, o nosso vinho e prosa, vamos brindar de maneira solar, com muito brilho, com muita autoestima, mas principalmente sem medo nenhum de ser quem a gente é. Bem-vinda, Poli. Obrigada. E a Poli, gente, vou apresentar para vocês. Poli é minha amiga de muitos anos. A gente tem até tatuagem junto, para vocês entenderem o nível dessa amizade. A gente começou na faculdade. Eu lembro exatamente do minuto que eu conheci Poliana. Por quê? Porque eu entrei numa turma nova, não conhecia ninguém, eu era de uma turma, mudei de turno. E para quem não sabe, eu escrevo de cabeça para baixo, isso é história para frente, que a gente conversa em outro momento. E eu tava meio deslocada na turma, e a Poli olhou para mim e falou, olha, ela escreve de cabeça para baixo, vem cá, vamos conversar. E foi assim que nasceu essa amizade. Então nós somos colegas de turma, né, na psicologia. A Poli, assim como eu, é psicóloga, uma das boas que atende, inclusive, né, eu não atendo aí de maneira terapêutica, a Poli atende, e ninguém melhor do que a Poli, que para mim representa uma potência de mulher, uma potência de história, de vida, de gente que sabe olhar para si e falar, olha, eu sou boa mesmo, eu sei lidar com isso, né, para vir bater esse papo com a gente. Então, bem-vinda, obrigada por aceitar o convite, obrigada por vir prosear, bater esse papo. É novo para a Poli podcast, é novo para mim também, a gente está aprendendo, a gente vai fazendo junto aqui, o negócio é a gente prosear, Poli. Sim. E aí eu já começo soltando assim, ó, Poli, por que você acha que a gente tem tanta dificuldade de receber elogio desse jeito? Bom, acho que essa não é uma pergunta que a gente responda tão facilmente, né, assim, porque eu acho que cada história é uma história, né, e a dificuldade de receber elogios vem também dessas construções que a gente vai fazendo ao longo da vida, né. Mas eu tendo a pensar que a dificuldade, ela vem muito do não reconhecimento, né, assim, a dificuldade de se reconhecer bom em alguma coisa, assim, né. Então, acho que quando o outro te aponta algo que você não reconhece em você mesma, isso é difícil pra caramba, né, assim, como o outro tá apontando uma coisa que eu não reconheço, eu não sou essa pessoa, eu não tenho essa habilidade, é difícil, né, pra conseguir validar algo que você não valida em você mesmo, né, então acho que a dificuldade vem desse lugar, né, de não reconhecer algo em si mesmo, né. E você acha que vem do pessoal achar que elogio, se eu falar que eu sou bom, se eu falar que eu sou foda, eu vou ser arrogante? Porque eu vejo muita gente misturar isso, assim, eu dizer que eu sou muito boa em algo me torna alguém arrogante, me torna alguém soberbo, sabe? Uhum. E não é bem assim, né? Existe uma linha. Como que você vê isso? Pô, olha, essa coisa do ser soberbo, pô, eu sou foda mesmo, sou foda e tá tudo certo.
Sim. São coisas extremamente distintas, né? Elas não têm uma relação direta, né? Você reconhecer uma habilidade, uma potência, não te faz uma pessoa arrogante, né? Mas acontece que a gente não aprende a reconhecer, né? As nossas habilidades, as nossas potências. Socialmente, isso é muito difícil, é uma construção que não é algo que a gente aprende, né? A gente é criança e dificilmente a gente aprende a fazer algo, mas de dar lugar e espaço para o outro, né? Como se eu não pudesse aparecer muito nisso aqui que eu faço muito bem, né? Então a gente aprende, a gente é ensinado, né? Então, reconhecer algo de bom em nós mesmos é um caminho, né? Assim, e eu acho que dificilmente vai existir uma pessoa que nasça pronta, porque isso vem dessa relação, né? A relação com o outro é que vai me mostrando as minhas potências também, que vai validando esse caminho e esse processo, né? Já ser arrogante é o oposto, né? Porque, na minha visão, ser arrogante é você reconhecer, talvez até uma habilidade que você tenha, mas isso é elevado, né? A um extremo muito grande, você desmerece a potencialidade de outras pessoas. É como se somente você fosse capaz de realizar algo, de ser algo, e você não consegue reconhecer isso no outro, né? Isso é ser arrogante, na minha visão. E gera uma disputa, né? Eu tava conversando com uma mentorada, foi da onde saiu essa ideia de tema, porque ela falou comigo uma coisa, um dia que eu fiquei um pouco pensativa. Ela falou comigo assim, não, Bruna, começa assim, ela procurou uma mentoria porque ela tem um cargo X e ela quer um cargo YZ. Só que no primeiro momento eu pedi pra ela me contar as forças dela, aquilo que ela tinha de muito boa como profissional, pra gente entender como que ia sair daqui pra ir pra cá, porque era um caminho longo, assim, sabe? Era bem longo. E aí ela falou comigo assim, eu não tenho muitas potencialidades, eu sou uma pessoa mediana. Eu tenho uma vida mediana, eu tenho um casamento mediano, eu tenho uma vida mediana e eu sou feliz com uma vida mediana. E aquilo me soou muito estranho, porque eu pensei, como ela quer sair daqui pra cá com uma visão tão mediana, tão baixa de si. E aí, com as tratativas, né, um dia eu fiz essa pergunta pra ela. Eu falei, me conta coisas que as pessoas te elogiam e que você desqualifica. E ela ficou um pouco chocada, que quase tudo que as pessoas elogiavam nela, ela desqualificava. Ela falava, eu não tenho isso, eu não sou boa nisso. E aí eu falei, mas por que você faz isso? Ela, porque eu tenho medo de ser arrogante. E é isso, né? A gente mistura o eu saber que eu sou bom, saber que eu sou foda, com ser arrogante. Não, cara, ser arrogante é quando você tá num ego tão alto que o outro não serve pra mais nada, né? O outro é só um coadjuvante naquela história e normalmente não é assim, né? E eu penso, Polly, que quanto mulher, isso ainda é mais potente. Como que você vê isso? Pensando assim na figura feminina, tantos papéis que a gente tem sociais, o tanto que a gente é cobrada pra performar a perfeição. Mas você performa a perfeição, mas fala baixo, performa a perfeição, mas não pode ganhar muito mais, performa a perfeição, mas não pode ir para esse lugar, né? Você tem que demonstrar a perfeição, mas sem assumir que você é boa. Olha que doideira! Sim. É demonstrar uma perfeição sem se destacar muito, né? Você não pode ter um destaque, né? Seja perfeita, mas até um certo ponto, né? Não seja muito. Existe um limite ali para você ser perfeita e para você aparecer. E como a gente estava falando, isso também é uma construção social, né? Para as mulheres foi reservado esse lugar de precisar se conter. Para as mulheres foi reservado esse lugar de contenha-se, né? Assim, você não precisa aparecer muito, você não precisa expandir muito, né? Tem algo ali feito estruturalmente para a gente pertencer àquele espaço, e a gente não pode sair daquele espaço, né? Pra gente é aquilo e pronto, né? Inclusive, essa ideia de que quanto mais uma mulher se destaca, quanto mais ela aparece, quanto mais ela brilha, né? Que foi o que você falou no início do episódio, ela corre o risco de não ser desejada. Mulheres que têm esse brilho, que têm essa potência, que têm essa grandeza, elas não são desejadas. Ninguém quer uma mulher, né, que se coloque no mundo dessa forma, né? E engraçado você falar isso, porque eu já me vi nesse cenário. De pensar assim, eu brinquei isso pouco tempo com uma amiga. Eu falei, cara, eu acho que no final eu vou ficar sozinha. Tipo a música do João, ai meu Deus, eu vou morrer sozinha, porque
existe uma dificuldade social mesmo, de pessoas que assumem a sua potencialidade. Quanto mais você tem certeza que você é bom em algo, mais as pessoas te colocam num lugar de arrogância, de ego, que nem sempre existe. Sabe o que me pega muito? É pensar que não é uma disputa. Não existe uma disputa, né? Eu não preciso disputar com a Polly, né? A Polly pode ser ótima, maravilhosa, uma série de coisas que eu não sou, ou de coisas que eu sou também, tá tudo certo, né? Assim como outras pessoas, assim como os meus parceiros, não precisam existir essa disputa, né? Isso vem desse lugar da gente ser bom, mas até aqui. Sim. Mais que aqui, não. Mais que aqui você tá se passando, né? Sim. Isso que você tá falando de se complementar no que a gente tem de potencialidade, né? Eu posso complementar o meu parceiro, né? Eu posso complementar meus colegas de trabalho naquilo que eu sou bom, assim como eles também me complementam com aquilo que eles são bons também, né? E eu acho que é importante fazer um recorte, né, Bruna? Já que a gente está falando de mulheres, da dificuldade de mulheres se colocarem nesse lugar de destaque e se considerarem merecedoras de estarem ali naquele lugar, porque a gente também precisa entender que há um recorte aí, né? Assim, a gente está falando de mulheres, mas dentro desse grupo de mulheres, a gente tem um recorte de mulheres que, para elas, ainda é muito mais difícil estar nesse lugar de destaque, de potência. Eu me sinto muito à vontade de trazer esse recorte aqui na nossa conversa, porque mulheres negras, né, mulheres racializadamente negras, estando nesse grupo, elas têm muito mais dificuldade de se ver nesse lugar, assim, de se verem e de serem vistas nesse lugar, porque tem isso também, né, como o outro te enxerga. Então, não somos enxergadas, na maioria das vezes, como essas mulheres que brilham, como essas mulheres potentes, como essas mulheres capazes, né? Então, esse recorte para mulheres negras, assim como nós, ele é ainda muito mais pesado. Porque aí beira mesmo a arrogância, né? Você fala, porque fulana é arrogante, fulana tá se achando muito. Gente, toda vez que alguém fala comigo assim, mas você não acha que tá se achando demais? Eu falo, gente, eu acho que não. Acho que eu tô até me achando um pouco. Eu devia me achar um pouco mais, considerando a minha história. Considerando tudo que eu já vivi, eu devia me achar um pouco mais mesmo, né? Eu acho que, inclusive, merece um brinde, né? A gente se achar um pouco mais, né? A gente se achar muito mais do que a gente tá se achando. E isso é tão poderoso, gente, tão complexo, que cria um tabu mesmo, né? Eu não posso ser tão bom. Eu não posso falar que eu sou tão bom. Cara, existe um limite. Existe o limite que é o outro. Na hora que eu não firo o outro, na hora que eu não sobreponho o outro, na hora que eu ainda consigo complementar, como a Polly disse, né? Tá tudo ok. Tá tudo bem você ser bom. Né? O problema é quando fere o outro, quando eu não deixo o outro ter voz, quando eu não consigo escutar. Eu sempre fico pensando nisso, né? O quanto o elogio se tornou uma disputa. E o mais doido, eu não conheço ninguém que levanta de manhã e pede elogios. Você conhece alguém que fala assim, acordei hoje com vontade de receber elogios, você podia não me elogia? Não conheço também. Olha pra você ver. E a gente consegue descredibilizar aquilo que é genuíno. Sim. Porque um elogio deveria ser algo genuíno. Se eu olho pra você, você tá linda, você não pediu pra eu falar isso. Né? Quando que a gente perdeu essa essência de que o outro pode genuinamente olhar pra gente como potência? Sim, que eu acho que tem a ver com o reconhecimento, né, assim, porque esse exemplo que você deu, ele é tão simples, mas eu acho que ele traz um pouco disso, né, dessa visão mesmo, assim. O dia que eu acordo, que eu me arrumo, que eu me produzo, será que eu não tô querendo ser reconhecida por esse gesto, assim, de estar me sentindo bem? Porque, poxa, eu acordei e me preparei pra estar bem, né, eu me produzi. E aí, quando o elogio vem, parece que, cara, não, né, assim, não era bem isso que eu queria, mas de alguma forma, inconscientemente, talvez era exatamente isso que eu queria, né, mas é difícil lidar com esse reconhecimento, né, assim, e da gente, de alguma forma, credibilizar isso, né, assim, cara, sim, tô bonita, tô bela, e que bom que as pessoas estão percebendo isso, né. Sou inteligente, estudei pra caramba. Sim. Eu acho incrível quando alguém fala assim, nossa, mas eu acho esse papo tão inteligente, que bom, porque estudei, né. Sim. Eu me esforcei pra isso. Você acha que isso tem muito ligado à autoestima, Polly, assim, do quando a gente tem sobrecarregado a nossa visão de perfeição? Porque a gente tem sobrecarregado a visão de perfeição, né? Sim. A vida perfeita, o casamento perfeito. Gente, tem coach de tudo.
Tem coach de casamento, de vida solteira da diversidade, vida solteira da vida hétero, coach de como você fala melhor, de como você sobe e desce montanha, tem coach para tudo. Você acha que isso tem impactado nessa nossa visão de ser bom e ser arrogante? Tem ligado a isso? Acho que sim, acho que a autoestima, ela é o ponto de partida, né, pra gente aprender ou não a lidar com isso que vem do outro, né, é como a gente se vê. E essa coisa de pensar que muitas vezes, né, assim, a perfeição, também, a busca da perfeição, né, assim, parece que o elogio e o reconhecimento, ele só pode vir se eu atingir essa perfeição, né, assim, mas que perfeição? Será que a perfeição que você atinge é a mesma que eu posso atingir? Será que todo mundo tem que atingir o mesmo ponto, né, partindo de pontos diferentes, né, assim, porque a gente não parte de pontos iguais para atingir qualquer coisa, né, tem uma história, tem uma série de coisas que tá acompanhando a gente nesse percurso, né? Então, acho difícil a gente conseguir nos mesmos pontos de chegada também, da mesma forma, né? Então, esse ideal, né, de perfeição, eu acho que ele é extremamente nocivo para que a gente se sinta bem com a gente mesmo, né? Para que a gente seja autoconfiante naquilo que a gente é bom, naquilo que a gente é capaz, porque parece que sempre falta essa sensação de que nunca é o suficiente, né? Eu sempre preciso mais. E aí é difícil lidar com isso. Não tem autoconfiança que baste nesse mundo que é cobrado a perfeição nesses moldes, né? E é muito, muito legal pensar nisso, que o elogio perde o crédito mesmo. Porque se você me elogia de algo que eu não me sinto perfeita, o seu elogio não perde valor. E aí o que eu vou fazer? Eu vou justificar o elogio. Ô, gente, olha que doideira. A gente anda justificando as coisas que os outros dão pra gente de graça. Porque elogio é de graça. De novo, ninguém levanta de manhã e fala... Vamos aqui, ó, ser elogiado junto aqui, ó. Vou pôr na testa aqui, ó, me elogie hoje. Não, vem de graça e a gente tá tão acostumado com o ideal de perfeição que quando os outros elogiam, a gente justifica. Eu justifico o tempo todo. Ai, mas tá tão bom o vinho e próximo. Tá bom, não, tem muita coisa pra melhorar. Não, você pode só falar assim, tá bom mesmo, tá ótimo. Você tá tão bonita, eu estou mesmo, me preparei pra isso. Isso. Nossa, mas você é tão inteligente. Sou mesmo, estudei muito. Sem soar arrogante, porque aí vem a disputa da arrogância, né? Ai, sou porque eu sou melhor. Não! Genuinamente. Eu tenho pensado muito nas nossas relações humanas, assim, muito. Eu tenho falado isso aqui no Vim Pro, você é cansado, né, gente? Eu encho a cara com vocês aqui falando disso. Quanto que as nossas relações estão frágeis. Elas estão tão frágeis que aquilo que é genuíno não nos toca mais. Sim. Então, o que é genuíno, que é um elogio, que é uma base, ela não me toca mais. Né? Eu olho para o outro e penso, o que ele está querendo? O que ela está querendo? Isso quando o elogio não é elogio. E aí vem um negócio legal, que é assim, o mais. Nossa, Polly, você tá tão bonita, mais... Aí o mais acabou, né? Não tem mais nada de bom depois do mais. Como que você acha, Polly, que a gente pode... voltar para essa essência, sabe? Voltar pro olhar para o outro e pensar, é gente e eu sou gente. Sim. E não tem essa disputa, não tem esse... a gente tá só vivendo, tentando mesmo, dentro da nossa história, construir. Sim. Eu acho que não tem uma fórmula, né? Porque eu acho que os caminhos são vários, né? Eu posso encontrar isso dentro do meu caminho, né? Dentro da minha história e dentro das minhas possibilidades. Você pode encontrar também. Mas eu fico pensando, e cada vez mais, assim, acho que também a experiência da clínica me traz um pouco desse olhar, né? Como que as pessoas chegam para esse acompanhamento, para esse cuidado em terapia, muito desejosas e na falta de se reconhecerem como pessoas singulares também, né? Parece que a gente está sempre precisando ser igual ou mais que alguém, que alguma coisa, né? Então, acho que esse movimento de se voltar para a gente mesmo, de se reconectar, eu acho que é isso, sabe? Se reconectar com a gente, com a nossa história, com quem a gente é, né? Eu acho que isso talvez aponte para essas possibilidades da gente transformar um pouco aí esse ambiente que tá tão complexo nesse sentido e que tá tão adoecedor, sabe? Eu acho que a gente precisa voltar pra gente, assim. Enquanto a gente estiver procurando isso fora da gente, eu acho que vai ser muito difícil. E isso é muito incrível, assim.
voltar pra gente, a gente acha que é fácil, né, gente? Ai, a coisa do autoconhecimento, tá na moda. Tá na moda, vamos que todo mundo... Eu já falei isso uma vez aqui no Vim Prosa, eu falo de novo, eu queria me desconhecer um pouco, porque na hora que eu comecei a me conhecer, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, vamos dar um passo pra trás, desconhecer um pouquinho. Essa coisa de tudo é moda, né? Inclusive o autoconhecimento, a terapia, eu não vou com o olhar de eu quero me reconectar. Eu vou com o olhar de que a terapia tá em dia. Então, se alguém fala isso comigo, eu falo, ai meu Deus. Não é uma vantagem, gente. Não é um bônus, não é uma disputa, né? E esse voltar pro si é doloroso. É pesado, né? Assim como se sentir suficiente. Né? Eu lembro a primeira vez que eu me senti suficiente, foi muito solitário. Vou falar muito abertamente, foi muito solitário. Eu pensei, tá, eu tô me sentindo suficiente, mas eu tô solteira. Tô mãe de 2 meninas, 2 adolescentes. Tô num emprego que não era bom, tô num emprego bosta. E eu tô me sentindo suficiente dentro desse cenário. Tem alguma coisa errada. E aí? Né? Como que a gente lida com essa frustração de nem sempre o suficiente é o parâmetro do todo. Às vezes a gente vai se sentir suficiente no caos, às vezes a gente vai se sentir insuficiente dentro da perfeição. E aí? Sim. É difícil, né? Porque ainda assim, você citou esse exemplo, né? De como você se sentiu suficiente em uma determinada situação. Mas é isso, né? O que te levou a esse sentimento de suficiente, assim, sabe? O que te levou a pensar que naquele momento você atingiu o ápice, assim, de tô bem, né? Tô bem, tô realizada com a maior parte das coisas, né? Então, acho que é um caminho difícil, né? Porque, sinceramente, não sei se tem como a gente se sentir suficiente totalmente, né? E o tempo todo, né? E o tempo todo. Acho que não tem jeito. E eu acho que o ser humano, ele perdeu a capacidade e a habilidade de lidar com a falta. Nós somos seres faltosos, cara. Não tem como. Alguma coisa tá faltando. E que bom, a gente não é completo mesmo, né? E ser incompleto é que movimenta a gente. Porque se a gente não tivesse essa lacunazinha que todos nós temos, talvez fosse muito chato viver, né? Fosse tedioso, muito, né? Essa coisa da completa satisfação, não sei se ia ser muito bom, não. Mas a gente também tem comprado essa ideia, né, de que a completude, ela existe. Vamos lá, você vai alcançar. E não é esse caminho, não vai alcançar, ela é inalcançável, né? E lidar com uma partículazinha de falta que existe em cada um de nós é extremamente importante. A gente precisa olhar para ela e falar assim, oi, você tá aí, eu tô aqui, vou continuar caminhando e vou ver o que é possível, né? Mas eu não preciso preencher todas as lacunas. Eu acho que é por aí, sabe? A gente olhar e falar assim, sim, somos seres faltosos e eu não preciso ser completa, eu não preciso atingir isso que exige, né, de mim, isso que tá sendo exigido para que eu seja, não vou ser. E entra na perfeição, não precisa ser perfeita, né? As pessoas podem me elogiar por coisas que eu acho que eu nem sou tão boa assim, mas olha que legal. Genuinamente alguém tá reconhecendo isso. Genuinamente alguém tá dizendo, olha, eu enxergo isso em você. Eu acho que o elogio é tão lindo porque ele fala disso pra mim. Eu enxergo isso em você. Cara, olha que potência. Eu vejo você. Eu escuto você. Eu penso que isso me representa, né? E a gente desqualifica isso. Sim. Desqualifica a visão e o sentido do outro. Por quê? Porque o caminho é esse, né? Eu quero um caminho de completude, de perfeição, de instagramável, né? Do que tá ali numa rede, do que tá ali no que as pessoas dizem que é bom de sentir. Eu lembro quando eu me senti completa, eu olhei pro caos e falei, cara, e aí, né? E agora? E agora eu vou rir e tocar a vida, porque amanhã é outro dia, né? Não precisa ser todo dia bom, não precisa ser todo dia feliz, não precisa ter elogio todo dia. Mas quando ele vier, que eu esteja preparada para ouvir e falar, sim, eu me reconheço nesse lugar. E quando eu não me reconheço, não é justificar o outro, é agradecer, porque às vezes o outro tá me reconhecendo de uma potência que eu não sou. Sim. É bonito demais, né? Sim. Que é isso, né, de acolher o que chega até mim, assim, né? A gente tem dificuldade de acolher.
E a importância, às vezes, né, a gente tá falando de ser iluminada, de solar, assim, e que às vezes a gente precisa do outro para jogar a luz em onde a gente não tá vendo. Eu não tô enxergando essa luz, alguém vem e joga, vamos acolher, ele iluminou isso aqui que eu precisava disso para seguir, né? Então, acho que o elogio, ele também tem esse lugar, às vezes, de iluminar aquilo que tá escuro, que precisa ser iluminado, né? Então, quando o outro joga a luz, eu consigo enxergar, eu consigo ver, né? Então, acho que tem essa função também, o elogio. É lindo demais, você falou, Polly. Pensa, o outro trazer luz sobre aquilo que eu não enxergava, que eu não sentia. Ah, se besta, não, merece até um brinde. Gente, vocês vê, né? Merece mais um brinde, que as pessoas possam trazer luz e que a gente possa aceitar. Sim. Que a gente possa brilhar com o que o outro traz, né? E pra gente já ir pro caminho de encerrar, sim, é triste, mas a gente tem que encerrar. Olha, se você pudesse dizer para as pessoas que estão aí ouvindo, vendo a gente, assim, como que elas podem lidar com essa potência que elas são e que muitas vezes não tem essa luz, ou que tem e elas têm medo, né? Às vezes eu tenho medo mesmo de, ufa, será que eu sou isso tudo mesmo? Né? Será que eu quero continuar sendo? Né? O que você poderia trazer de dica, de, sei lá, de orientação para essas pessoas? É difícil, né, pensar assim em algo que pudesse juntar tudo isso, né, conectar todo esse nosso papo aqui. Mas vou pensar em algo que eu penso para mim, sabe? Para minha vida. Às vezes tem isso, né, da insegurança, de não acreditar. Acho que todos nós passamos por isso, sim. Acho que é inevitável. Mas tem uma coisa que me ajuda muito, é estar perto de pessoas que têm esse poder, sabe? De iluminar aquilo que para mim tá difícil, de me dar força quando eu tô insegura, né? Então, acho que hoje, a gente falando de elogio, a gente tá inevitavelmente falando do outro, né? E do poder que o outro tem nessa conexão com a gente mesmo, né? Então, assim, esteja perto e próximo de pessoas que enxergam aquilo que você não enxerga, que te motivam a dar um passo a mais, que te motivam a alcançar coisas, né, e que te reconheçam enquanto pessoa, né, a gente precisa de pessoas ao nosso redor, sim, que reconheçam quem a gente é, as nossas potencialidades. É importante quando eu reconheço, mas quando o outro reconhece também, aí eu sou imbatível, né. E é lindo a gente pensar que quando a gente está próxima, né, próximo de pessoas que reconhecem isso, a gente não tem medo de ser arrogante. Sim, porque essas pessoas conhecem tanto a gente, né? Elas não vão entender dessa forma. Esses dias eu li uma coisa legal, assim, dessas coisas de rede social, que era assim: dê sempre a chave do seu coração para um amigo, para ele te lembrar e abrir a portinha de quem você é. E eu acho isso fantástico, mandei para um tanto de amigo. Porque é isso. Às vezes, sim, essa pessoa tem lá a chavinha que ela vai abrir e falar: ei, eu sei quem você é. Talvez você se perdeu aqui no caminho, você foi pra lá, você foi pra cá, mas eu sei, sim, o que tá lá dentro, o que é essência. E isso é bonito demais. Isso, na verdade, é genuíno, né? Isso é acolher o meu entorno e entender que eu posso brilhar, que eu posso me derramar, que eu posso ser potência sem ser arrogante. Né? A arrogância vem do lugar de não querer estar para o outro. Sim. Que é o contrário do que a gente está conversando aqui. O que a gente está conversando aqui é que você esteja inteiro para o outro, dentro do que é inteiro para você. Sim. E aí vai dar certo. Né? Então, se eu posso dar uma dica para vocês, é tudo que Polly falou, mas sigam verdadeiros com o seu eu, com aquilo que te move, com o que te movimenta. Que às vezes é doloroso, às vezes é triste, às vezes é bom, às vezes é ruim, às vezes é completo, às vezes é incompleto. Mas é você na sua potência como pessoa. Isso é lindo demais da conta, vale um gole, vale muitos. E, como sempre, vamos encerrar no nosso poema. E hoje, muito especial, inclusive, que é de uma autora que eu gosto demais da conta. E esse poema de hoje é da Riane Leão, que é uma autora que eu amo, né? E ele fala o seguinte, não, o nome do poema, jamais peço desculpas por me derramar, né, e ele fala que, de que valerão os meus escritos se outras pessoas não falarem, não se contarem, não dançarem, não se manifestarem, não protestarem, não se erguerem? De que valerão os meus escritos se eu me esquecer de direcioná-los para aqueles que engolem silêncio a seco, que escondidas oram ao impossível, que no ônibus às 5 da manhã fecham os olhos e sonham rumos
que focam em tapar vergões que nunca soltaram do peito os leões. Eu, que agora tenho a voz audível, não falarei por ninguém. Convidarei para virem ao meu lado, para não deixarem se apagar ou desencorajar. Você precisa ser mais parecida com a água. Não tem que ser porto seguro a todo instante. Pode ser correnteza e aproveitar para levar algumas coisas embora. Pode ser onda grande no oceano e afogar o que já não importa. Se desfazer nas margens, em grandes pedras, ultrapassá-las, para notar que nada te impede, em vez em quando virar uma cachoeira. Daquelas enormes e inalcançáveis. Ou então lagoa, calma, mais distante. Só nada quem pegar a trilha. Você pode ser aquele fluxo de água que desce entre as frestas de uma rocha. Mostra que algumas rachaduras são necessárias para que a beleza nasça. Quente ou fria, abundante ou serena. Jamais peça desculpas por se derramar. Obrigada, Polly. E, rapidamente, que a gente jamais peça desculpas por sermos potência, por sermos brilho, por sermos isso tudo que a gente é e escolhe ser. A gente não precisa se esconder mais. Um brinde às potências. Viva! E a nós. Obrigada. E mais uma vez, obrigada por vir partilhar comigo. É muito bom estar com as pessoas que se derramam como eu. Até logo, meu povo. Até o próximo episódio.